Olá, boa noite. Surto de cólera, 2 mortes e 218 novos casos registrados nas últimas 24 horas. E Coluibengo, produção de tilápia no Calumbo, baixou em função do aumento do caudal do rio Kwanza. Presidente da República na Índia, Fórum de Negócios, marca o último dia de visita de Estado. Ataque Houthis em Israel, míssil atingiu o aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. Domingo Notícias, 4 de maio de 2025. Vamos informar. Bem-vindos. Uma vez mais, boa noite. As últimas 24 horas ficaram marcadas pelo registro de 218 novos casos de cólera e 2 mortes, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde. As 2 mortes ocorreram na província de Benguela. O total cumulativo de casos é atualmente de 17.727. Desde o início do surto, em janeiro, morreram 574 pessoas. 454 pessoas receberam alta médica nas últimas 24 horas e outras 506 estão internadas. Já repousam no cemitério da Santa Ana os restos mortais do jornalista Ernesto Gouveia. O momento triste foi testemunhado por familiares e distintas personalidades que descrevem Ernesto como um jornalista ímpar que o país acaba de perder. Foi neste domingo a enterrar no cemitério da Santa Ana, em Luanda, o jornalista angolano Ernesto Gouveia. Incrédulos e consternados, familiares, amigos e colegas renderam a última homenagem ao amigo dos amigos. O Ernesto para nós vai continuar vivo. Ele viveu intensamente enquanto esteve entre nós. Foi alguém muito alegre, um camarada, um irmão. E nós vamos estar aqui para continuar a honrar também o seu legado. Frequentamos as mesmas escolas, frequentamos as mesmas redações e consolidamos a amizade mais do que a profissão. E, portanto, quando um de nós se vai, quando os nossos amigos se vai, obviamente que é uma parte de nós. Foi um jovem que inspirou outros jovens a abraçarem a carreira. Estou lembrado da entrevista que ele concedeu por ocasião do prémio que venceu o Nacional Jornalismo em 2013 e sublinhava a importância de outros jovens abraçarem a carreira jornalística. Portanto, acho que o Gouveia vai deixar saudade, não só dentro da carreira jornalística, mas também dentro da comunicação institucional, porque ele marcou o seu tempo e marcou o tempo de outros jovens. O Ernesto é daquelas pessoas que não são bem faladas apenas quando morrem. Só quem o conheceu sabe disso. O Ernesto, para mim, não era, né? É íntegro, verdadeiro, muito amigo, muito presente. Para ser presente, ele não precisava de ser amigo. Bastava alguém estar a precisar. Estarmos numa circunstâncias dessas, diante do funeral de um colega, de um amigo, de um companheiro, não é alguém com quem podemos partilhar na redação largas, várias horas para discutir pauta, discutir jornalismo, discutir país. É um amigo de infância, é um vizinho, né? Nós somos todos de São Paulo e pronto, é muito duro recordar de algumas coisas que nós temos que fazer já agora nessa semana, mas infelizmente... Meu querido amado Pai, os nossos corações vestiram o luto eterno porque tu partiste deste mundo. Não sabemos como dizer-te adeus para sempre, quando ainda tinhas tantas outras coisas para dizer. Queríamos ter tido mais tempo para dizer e para fazer tudo o que ainda sonhávamos viver ao seu lado. Agora virão dias, os meses e os anos. O mundo continuará a sua caminhada como antes, mas para nós nada voltará a ser igual. Salu Gonçalves ganhou coragem para dizer o último adeus ao seu melhor amigo. Deixas uma marca indelével nos nossos corações e dói. Como dói sabermos que tinhas tantos planos
por concretizar e que agora partirão contigo. Mas garanto-te que nunca te esqueceremos e que o teu nome será sinônimo de referência maior quando quisermos falar de um excelente profissional, mas sobretudo de um bom ser humano. Vai em paz, irmão. Deus te guarde e te dê a paz eterna junto dele. Ernesto Gouveia deixou o mundo dos vivos na passada terça-feira, 30 de abril, vítima de doença numa das unidades hospitalares de Luanda. Venceu o Prémio Nacional de Jornalismo em 2013, foi comentador residente de vários programas televisivos e radiofônicos e diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo Provincial de Luanda. Ernesto Gouveia nasceu em 1976. Faria 49 anos de idade no dia 21 de julho. Os nossos sentimentos de pesar à família enlutada, aos amigos e também à classe jornalística. O aumento do caudal do rio Kwanza fez baixar a produção de tilápia devido aos baixos níveis de pescado na província de Icolo e Bengo, sobretudo no município de Calumbo. Os camponeses, que também têm as lavras inundadas, dizem que perderam tudo e solicitam ajuda urgente. Devido às fortes chuvas que se têm abatido nas províncias do sul de Angola, fez aumentar o caudal do rio Kwanza e causou destruição à produção agrícola na província de Icolo e Bengo, no município de Calumbo, em que os agricultores estão agastados com o transbordo do rio devido à situação lastimável que se encontram no momento. O senhor Carlos Paulino, camponês há mais de 40 anos, é detentor de 12 hectares de terra e diz que a sua produção está toda por baixo de água. Todos os produtos foi com água. Não tenho nada mesmo, nem um pouco mesmo para o seu alimento, não tenho mesmo, estamos mesmo assim. O que aconteceu é a barragem que abriram, então pronto, quando a enchente veio, todos os produtos vão na água. Pronto, quando na província cai muita chuva, então pronto, assim o rio também, quando abre a barragem, porque aí quando a chuva chove aí na província, pronto, também a barragem fica cheia. Depois ele abre a barragem. Já para Susana Feliciana, que sofre de cegueira parcial, diz não ter nada em casa para a sua alimentação devido ao transbordo do rio. Todos os produtos não conto mais. E já fomos contar, o velho já contou, que conta, mesmo todos nós que estamos aqui já sabemos que a lavra que entrou na água, muitas coisas que perdeu. Mas que entrou na água, mesmo as coisas que perdeu. Iniciamos a trabalhar, mas todas as coisas entrou na água. Todo o dinheiro que ajuda a lavra, todo foi na água. Para César Nembale, gestor de restauração, o aumento do caudal cria... Uma boa parte do rio, quando batem nas nossas estruturas, acabam danificando exatamente as nossas estruturas. Os nossos registros mostravam uma outra coisa com relação a este ano, durante essa temporada. Então, baixou mesmo um pouquinho. Estamos diferentes dos anos passados. No entanto, Teresa Maria, vendedora do referido produto, diz que está preocupada com a subida do caudal, tendo em conta a escassez do produto em referência. Periga, sim. Quando o rio está muito cheio, sem a chuva, não morre peixe. Então, fica fraco, não morre muito peixe. Reitera ainda que só há abundância do peixe no rio quando o caudal encontra no seu estado normal. Assim que já vai começar a diminuir a água no rio, já vai começar a morrer muito peixe. Já para o turista Cristina Lopes, que vem de Luanda, não tem conhecimento da subida do caudal, de estar satisfeita em estar no local para degustar de um bom cacuço. Devemos comer um bom cacuço, um bom feijão de óleo de palma, os quitutes da banda. E no dia dedicado à mãe, aquelas que desempenham um papel fundamental na consolidação da família e do lar, a Rede Girassol ouviu o relato de algumas mães sobre o que elas pensam sobre a presença das rainhas dos lares dentro de casa. Vamos ver. Uma caixa vazia
É assim que se descreve um lar sem uma mãe. No dia dedicado a elas, conversamos com algumas progenitoras que falam do que é ser mãe. É tipo uma caixa sem nada, fica sem equilíbrio. Fica sem equilíbrio porque a mãe está aí, é superior ao pai. Se bem que o pai tem os seus direitos, mas muito mais a mãe do que o pai. Então, uma família sem mãe é uma caixa vazia, não há equilíbrio nenhum. Joana Forte afirma que os lares podem funcionar sem uma mãe, mas não é a mesma coisa. Bem, até certa parte sim, não totalmente. Se houver uma família coesa, uma família com responsabilidade na ausência de uma mãe. Mas um lar sem a mãe não é a mesma coisa. Mãe é um elemento muito importante na sociedade, no lar. A mãe tem um papel importantíssimo na vida dos seus filhos, porque nós mães, mulheres em geral, eu digo todas as mulheres com ou sem filhos já são mãe, porque elas ajudam de qualquer forma a cuidar de qualquer um dos filhos. A mãe desempenha um papel fundamental na consolidação da família, tanto na criação dos filhos como na construção de uma estrutura familiar forte e saudável. Ela é responsável por velar pelos filhos e pela sociedade. Hoje estamos aqui porque existiu uma mãe que nos gerou e amanhã os outros estarão porque existe uma mãe que vai gerar. Então falar de mãe é falar de uma pessoa muito especial, é falar de uma pessoa que podemos começar agora e sem ter hora para terminar. Porque a mãe é aquela que vela pelos seus filhos, a mãe é aquela que vela também pela sociedade. Então falar da mãe é falar de um diamante, é falar de uma arte que não tem preço. Falar da mãe é falar de uma deusa. Ela é a primeira educadora, transmite valores, normas e comportamentos e também prepara os filhos para a sociedade. No entanto, há quem foge desta responsabilidade. Para essas, deixamos o seguinte conselho. Para essas mães que fogem à sua responsabilidade, eu aconselharia que elas deveriam fazer o melhor para os seus filhos. Porque uma mãe nunca abandona os seus filhos. Pode haver o que vier, ainda que tiveres que passar necessidades, fome, miséria, mas nunca podes abandonar o seu filho, porque o filho é uma bênção de Deus. Então, se tu abandonares, quem vai cuidar? Não tem quem cuidar. Então você como mãe faz o papel, por exemplo, aqui sou viúva, faço o papel de mãe, faço o papel de pai. Então não tem como você abandonar os filhos. O Dia da Mãe é uma data comemorativa que homenageia anualmente a figura familiar materna e a maternidade. A data de comemoração varia de acordo com o país. Em Portugal e nos Palopes é comemorado no primeiro domingo do mês de maio. E para sustentar os filhos, muitas mulheres trabalham várias horas e sacrificam os próprios desejos e necessidades em prol daqueles que amam. Algumas zungueiras lamentam o fato de nem todos reconhecerem estes sacrifícios. Essa imagem demonstra a luta diária, o sacrifício e a resiliência de algumas mulheres que muitas vezes sozinhas garantem o bem-estar da família. Ana Francisco e Marcelina Oliveira explicam que a venda do peixe vem desde a tenra idade e, graças a isso, conseguem sustentar os filhos. Nós íamos acompanhar nossas mães, com 7 anos, põemos quirrabanga, pega o pano, amarra a quirrabanga, para poder chongonar a cabeça do peixe. Chongonar é tirar a cabeça do peixe com a mão, atira do outro monte para a mamãe escalar. Até hoje estamos aqui, aos 70 italianos, estamos a lutar sempre no peixe. Amamamos Luanda só peixe, não estudamos, não fizemos nada. Se estudamos um bocado de bungle bang, podemos ver a letra, fazer uma matemática, tudo muito bem. Pusemos os filhos na escola, construímos casa, pusemos os filhos na escola. Hoje é que tem uma coisa, como é que eu posso dizer, um nível escolar mais alto. Com esse negócio, consigo sustentar a família, consigo sustentar os filhos todos, pagar a escola, a faculdade, é isso. Dar de vestir, as crianças, tudo consigo. Só ir trabalhar, vão me pagar 100 mil. 100 mil para mim não é nada, não chega a nada. Aqui no peixe eu consigo ganhar qualquer coisa.
Por dia posso ganhar 20, 30 mil ou 15 mil. Dá para fazer o jantar, matar bicho, o almoço, comprar roupa, pagar a escola para os meus filhos. Atualmente, as mães guerreiras enfrentam a realidade de um custo de vida elevado. Muitas vezes, com recursos limitados, encontram estratégias para garantir a alimentação e a educação dos filhos. Peixeira, há 19 anos, Luísa Valentim fala das lutas do dia a dia. Nós somos bundeiras, recebemos peixe para ganhar o nosso pão. Aí você só fez 4 mil kwanza, daqui até o Ramiro ir de volta, é quanto é 2 mil kwanza? Vai almoçar, vai levar o que em casa? É obrigado a pagar a bancada 10 mil kwanza, é impossível. Se você não paga, tem que sair do mercado. Nós lá na Sama, nosso processo é 12 mil mensal. Facilita, onde você vai fazer durante 12 mil mensal. Tens como tirar um bocado, paga energia, paga água, paga luz, propina das crianças. Nós somos mais do que trabalha, mas nós somos as mulheres que dão mais carga em casa. Algumas vendedeiras chegam até mesmo a trabalhar em condições precárias, dedicam longas horas do dia e sacrificam os próprios desejos e necessidades para que os filhos não passem por dificuldades, mas nem todos reconhecem esses esforços. Da educação no filho, que é minha neta, conversava da educação, mãe de Lália, disse, você não dá na minha filha, você dá atenção na minha filha, por quê? Então, você é minha filha, tua filha, você que nasceu é minha filha, é minha neta, como é que não dá educação? Você que fala você como mãe, filho ou mãe, não dá exemplo na tua filha, porque é minha neta. Quando fala, diz, mamãe é feiticeira, eu fico triste quando ele fica me apondo, minha filha me dá educação, não mete atenção na minha neta. A expressão mãe guerreira destaca a realidade do trabalho das mães, não apenas como fonte de renda, mas também como um ato de amor e dedicação que contribui para o desenvolvimento e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Perto de 1000 jovens, entre pré-adolescentes, adolescentes e jovens, celebraram hoje em Luanda o encerramento da Páscoa, que simboliza o renascimento de Jesus Cristo. Promovido pela comunidade libanesa em Angola, o evento celebrado na Igreja Sagrada Família ficou marcado por um festival infanto-juvenil e entrega de presentes e bens não perecíveis. Crianças e jovens de vários estratos sociais celebraram com euforia o encerramento da Páscoa na Igreja Sagrada Família aqui em Luanda. Numa organização conjunta entre a comunidade libanesa e a Igreja Sagrada Família, a atividade, segundo a secretária da Pastoral Infantil, Adriana da Rocha, é aberta para os lares infantis, centros de acolhimento e outras comunidades religiosas. Não é a primeira vez, já estamos habituados, o terceiro domingo da Páscoa é dedicado às crianças para celebrarem a ressurreição de Cristo. Temos neste momento aproximadamente 800 dentro da igreja, estamos à espera de mais que venham de outros centros, lares de acolhimento, mas não sabemos daqui para frente como é que será. Porém, somos peregrinos da esperança, somos cristãos, somos esperançosos e acreditamos que na graça e bondade de Deus vai tudo. Esta ação carrega um significado profundo. Levar alegria, carinho e esperança às crianças mais vulneráveis. É um reflexo do espírito pascal e dos valores humanos que unem todos os povos. E o presidente da comunidade libanesa em Angola, Hussein Moussa, avançou que a Páscoa para as crianças é apenas um dos vários atos sociais que realizam anualmente como forma de partilha do respeito para com o povo angolano. Queria partilhar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho sincero ao povo angolano e a todas as crianças, especialmente neste Dia da Mãe. E não é a primeira vez que a comunidade libanesa faz uma atividade de género. Na verdade, nós fizemos todos os anos, temos um programa praticamente de partilha com todas as associações e fizemos sempre atividade de género. Hussein Moussa destacou, por outro lado, o contributo da comunidade libanesa na economia angolana, onde atua em diversos segmentos da indústria nacional. A comunidade libanesa em Angola é uma força maior na economia angolana e fez diferença e vai fazendo. Isto é nos investimentos estrangeiros que nós estamos a fazer.
e em todas as atividades. Estamos a falar da indústria, do comércio, de construção, estamos a falar de atividades sociais, conforme nós estamos a fazer agora, e estamos a falar em atividades também desportistas, em todas as atividades, em hotelarias e turismos, e todas as atividades. Nós estamos presentes em todos os setores econômicos de Angola. A missa de ação de graças na paróquia do Santo Atanásio dominou neste domingo a celebração dos 2 anos de existência, onde mais de 100 fiéis receberam o sacramento do Crisma. Neste domingo, a paróquia de Santo Anastácio nos Ramiros esteve em festa por ocasião da celebração do sacramento do Crisma. Mais de 100 fiéis receberam o sacramento. É um momento muito especial para mim e para a minha família, apesar que demorou muito, mas com a força de Deus chegamos lá. Passamos pela comunhão, batismo, também havia desistido, mas decidi regressar. Sinceramente foi uma sensação boa, porque esperei tanto por esse momento, fiz 6 anos de catequese e finalmente recebi o Crisma. O Crisma é um sacramento que representa a preparação da fé. Então, neste caso, já recebemos o Crisma, estamos preparados na fé. O evento foi presidido pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Antônio Fernando. A missa de ação de graça foi também uma oportunidade para os fiéis agradecerem a Deus pelos 2 anos de existência da paróquia e pelas bênçãos que têm recebido. Isso para nós significa crescimento, significa uma verdadeira cooperação com esse projeto que é de Deus, projeto de evangelização, esse projeto de cristianização, esse projeto de edificação do corpo místico de Cristo. Isto é sinal que, de facto, a obra do Senhor aqui está a dar os frutos que se esperam. E rezamos que esses crismados possam ser verdadeiros colaboradores nesse projeto de evangelização que é de todos nós. Durante os 2 anos, vários desafios foram ultrapassados. Desde que fomos elevados à dignidade paroquial, já se assiste a um crescimento muito elevado. Temos os nossos desafios, não é? E o primeiro deles, e que nunca deixará de ser desafios, é colaborarmos para que essa obra de Deus continue a dar os seus frutos aqui no mundo, aqui nesta jurisdição paroquial. Mas também temos desafios institucionais, como a construção da paróquia, a colaboração na área social, através de escolas, hospitais, mas tudo isso são desafios que o Senhor, dono da vinha, vai nos ajudando, também muitas coisas boas vão acontecendo e por isso celebrar estes 2 anos também é um momento de contemplar aquilo que já está feito. Crisma ou confirmação é um sacramento que fortalece a fé e o compromisso com a Igreja, preparando o crismando para viver como uma testemunha de Cristo. O presidente da República, João Lourenço, cumpriu hoje o último dia de visita de Estado à Índia, que foi marcado pelo Fórum Empresarial Angola-Índia. Encontro que contou com a presença de mais de 180 homens de negócios dos 2 países. Ao discursar no fórum, o chefe de Estado angolano defendeu a criação de parcerias que permitam a instalação de unidades de produção de medicamentos em Angola, com vista ao fortalecimento do sistema de saúde nacional, redução das importações e promoção do emprego qualificado. O presidente João Lourenço elogiou igualmente a experiência indiana na mecanização agrícola, agroindustrial e produção de alimentos e destacou o fato de Angola dispor de vastas extensões de terras aráveis e outras condições que oferecem oportunidades para investimento no domínio da agricultura. O setor energético foi igualmente referenciado pelo chefe de Estado, que sublinhou o compromisso de Angola com a transição. A intervenção do Presidente da República foi também marcada pelo reconhecimento da importância histórica das relações de cooperação bilateral entre Angola e a Índia. No encontro que manteve neste sábado com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o chefe de Estado angolano deixou evidente a vontade de Angola em cooperar com a Índia em diversas áreas. Durante a reunião foi avaliado o estado da cooperação, que remonta ao ano de 1979. Na sequência, João Lourenço encontrou o chefe do governo indiano, o primeiro-ministro Narendra Modi, tendo as 2 entidades encabeçado as conversações entre as delegações ministeriais. João Lourenço e Narendra Modi testemunharam a assinatura de vários instrumentos jurídicos.
Na ocasião, o presidente da República, João Lourenço, enumerou os setores em que Angola pretende reforçar a aproximação com a Índia, tendo em vista o potencial do país mais populoso do mundo. Quando olhamos para o que foi feito desde o estabelecimento das relações entre os nossos respectivos países, para o que ficou por fazer e o que poderá ainda ser feito, constatamos que há um vazio de realizações que temos a necessidade e a possibilidade de comatar se tivermos em conta as capacidades humanas, materiais e outras disponíveis. É nessa perspectiva que a parte angolana procurará abordar durante as discussões bilaterais os nossos principais interesses em matéria de cooperação com a Índia, colocando maior ênfase nos setores da agricultura para promover a segurança alimentar, no setor das finanças, da saúde, da defesa, do ensino superior, das tecnologias de informação, da energia, da indústria e do comércio e dos recursos minerais, petróleo e gás, com a expectativa de que no fim dos nossos trabalhos possamos concluir que valeu a pena pelos resultados obtidos, dado que estes domínios que acabei de me referir constituem a base sobre a qual se sustentará todo o programa de desenvolvimento econômico e social de Angola, para o qual contamos muito especialmente com a participação da Índia. De acordo com o chefe de Estado angolano, o país detém um ativo importante, no caso, a força de trabalho jovem. Por isso, convidou a Índia e os empresários indianos para que invistam em Angola. Gostaria de realçar neste âmbito a importância que assume para nós a participação direta de investidores indianos na economia angolana, que tem um potencial de crescimento bastante apreciável e reúne condições que a tornam atrativa, pois possuímos um ativo relevante, que é uma população jovem, com vigor e capacidade de assimilação de novos conhecimentos que podem ser colocados ao serviço dos empreendedores que buscam Angola como um destino para realizarem os seus investimentos e negócios. Essas ideias poderão tornar-se uma realidade palpável a curto e médio prazo, pois existe a vontade política que nos anima a realizar uns projetos com benefícios mútuos, para os quais é fundamental mobilizarmos os recursos financeiros necessários, pelo que gostaríamos de poder contar com a disponibilidade e abertura do vosso país, no sentido de que seja criado um fundo de investimento para estimular os empresários indianos a fazerem apostas em empreendimentos em áreas do seu interesse em Angola, assim como uma linha de crédito à exportação. Por outro lado, o presidente da República, João Lourenço, considera que Angola e a Índia podem, através da diplomacia, contribuir para a concretização da nova ordem mundial, visando um desenvolvimento mais equitativo entre as nações. Tenho a plena convicção de que partilhamos os mesmos princípios e pontos de vista comuns sobre a necessidade de contribuirmos para a reconstrução da nova ordem mundial, restituindo às Nações Unidas e a todos os seus órgãos o papel central na busca de soluções pela via do diálogo que concorram para a redução das tensões atuais que geram instabilidade política, crises humanitárias, incertezas ao nível dos mercados, com grave incidência sobre o comércio mundial e, consequentemente, sobre a segurança alimentar e energética dos países à escala global. Todos esses factos evidenciam a primazia do multilateralismo sobre as visões formuladas por agrupamentos de países que se entendem como suficientemente poderosos e com o direito de impor modelos e soluções de desenvolvimento a que os demais se devem submeter. Refere-se que Angola e a Índia assinaram hoje 3 acordos de cooperação nos domínios da agricultura, saúde e cultura. Depois de, em 2024, ter ocupado a posição 104, agora em 2025, a República de Angola ficou colocada na posição 100, de um total de 180 países constantes no ranking da liberdade de imprensa.
Apesar da melhoria de 4 lugares, o país continua a ter muitos desafios ao nível da liberdade de imprensa, que de uma forma geral tem merecido da parte do Estado angolano a devida atenção, não de forma isolada, mas com o apoio de diversas instituições e associações nacionais e estrangeiras, de onde, além de outras, destacamos o reforço da relação institucional com a entidade reguladora da comunicação social, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a Comissão de Carteira e Ética, o Comitê de Proteção de Jornalistas, reafirmou em comunicado de imprensa o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Assim, neste 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Executivo angolano, através do Ministério de Tutela, reafirma o seu compromisso para com a existência de um Estado ótimo de liberdade de imprensa e felicita todos os jornalistas e órgãos de comunicação social que, no exercício das suas atividades, privilegiam a ética e a deontologia profissional, contribuindo assim para o desenvolvimento económico, social e cultural do país, através da veiculação de uma informação rigorosa, isenta, plural e objetiva, que atenda ao interesse público. Anualmente, a organização Repórteres Sem Fronteiras desenvolve e divulga no seu site, para o público em geral, um relatório independente sobre o índice da liberdade de imprensa no mundo. É momento para a primeira pausa neste jornal. Voltamos já a seguir. Até já. Estamos de volta agora a olhar para a página desportiva sobre o basquetebol. O Petro de Luanda para os play-offs da BAL, apesar da derrota na Conferência Saara diante do Criol Star de Cabo Verde por 71-69. Um duelo completamente impróprio para cardíaco é o que as duas formações realizaram. A equipa angolana dormiu muito cedo, começando já a perder o primeiro quarto por 13 pontos de diferença, 20-7. No segundo tempo, o Petro de Luanda anotou apenas 12 pontos contra 20 do adversário cabo-verdiano, colocando o placar em 40-19. Os pupilos de Sérgio Moreno continuavam a descansar à sombra da bananeira, tendo perdido também este período por 37-53. Até aí, tudo bem, mas no último quarto, que apesar das dificuldades impostas pelo Criol Star, os petrolíferos conseguiram igualar o placar com um lançamento feito de 2 pontos de Diabaté, já mesmo faltando segundinhos para terminar a partida. Uma atitude que levou as duas equipas a irem para o prolongamento, e neste período os cabo-verdianos erraram pouco e conseguiram a vitória 71-69. Lofate Buyamba foi o cestinha do Petro de Luanda com 16 pontos e 6 ressaltos. Anderson Correia com também 16 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências. Foi o que mais se destacou na formação do Criol Star de Cabo Verde. E para analisar as incidências desportivas está comigo Aquá. Boa noite, bem-vindo, Aquá. Boa noite, Manuela. Boa noite ao nosso telespectador de Domingo Notícias. Aquá, começamos já mesmo por olhar para os resultados desta jornada 27 do Girabola. Sim, com relação à jornada 27 do Girabola, o grande vencedor desta jornada acaba por ser o Petro de Luanda, que o Ilheta o escorregar na Lunda Sul, e com a vitória gorda do Petro de Luanda no estado de Ombaca, diante da Académica por 3-0, na estreia também de Flávio Amado. Petro, que já não marcava 3 golos, creio que o último jogo que o Petro marcou 3 golos foi contra o Luanda City, volta a marcar 3 golos e ganha num jogo que desde o princípio mostrou que queria ganhar e acabou a ganhar, adianta-se, fica agora 6 pontos do Ilhete e com tudo para comemorar a vitória do campeonato no próximo jogo, caso vença o 1º de agosto. O destaque aqui também para Flávio Amado. Sim, o Flávio Amado, que regressa à casa que bem conhece, nesta fase como treinador principal, e acaba por se estrear bem com uma vitória gorda. Não diria que o Petro já joga a Flávio Amado, mas sim tem um dedo de Flávio Amado, porque hoje deu para ver que os jogadores estavam mais soltos e sempre à procura de golos.
Foi um Petro completamente diferente e é claro que é sempre bom se estrear a ganhar e a forma como o Petro ganhou hoje está mais que provado que o Flávio tem tudo para vencer no Petro. A qual já voltamos para si, mas vamos a mais um assunto. Num dos jogos de destaque da jornada 27 de Girabola, o 1º de agosto recebeu e venceu o Bravos do Maquis por 3-1. Um Fransandalo triste pela ausência de adeptos no duelo entre militares e maquisardes. Os visitantes do Mochico marcaram primeiro aos 20 minutos. Sami subiu mais alto que tudo e todos para colocar a sua equipa em vantagem. 9 minutos depois, o mesmo atleta entendeu que era possível bizar, mas quando assustou, era mesmo na sua própria baliza, igualando o duelo. Antes mesmo de terminar a primeira parte do jogo, os militares chegaram ao golo do desempate no minuto 45+2, por intermédio do defesa central Bobo. Os donos da casa entenderam que estava fofo no Fransandalo. Por esta razão, Tombe, a jeito de avançado, com fome de golo, só teve de empurrar a bola na baliza defendida por Rolando aos 78 minutos. O treinador principal do 1º de agosto, Filipe Insanza, valorizou o esforço dos seus atletas que conquistaram mais 3 pontos. Jogamos com uma boa equipa do 11 Bravo, bem treinados pelo professor Marcos Soares. Fizemos tudo para ganhar. Estamos a fazer um bom trabalho até nesse momento, porque ninguém contava com o 1º de agosto, que nesse momento vai estar na 3ª posição, com os miúdos que nós temos. Estão a defender essa cor do 1º de agosto até nesse momento. É por isso essa vitória para eles. E nós vamos continuar sempre a trabalhar. Do outro lado, Manucho Diniz garantiu que o jogo foi difícil, mas valeu também o esforço dos seus jogadores, tendo em conta o adversário. Sabíamos que era difícil, mas conseguimos entrar a ganhar o jogo e tivemos a ganhar 1-0. Alguns erros defensivos, aquilo que não é o nosso habitual do Bravos do Maquis. E o 1º de agosto virou 2-1. No segundo tempo, entramos no intuito de empatar o jogo e vencer, mas assim ainda cometemos mais um erro defensivo que deu os 3-1. Acredito nós que não fomos o Bravo conforme nós queríamos e temos que continuar a trabalhar para ver nesses 3 jogos, para ver que nós vencemos os 3 jogos. 3-1 foi o resultado a favor do 1º de agosto, que continua na posição 3 do Girabola com 50 pontos, ao passo que o Bravos do Maquis é o 5º colocado com 39 pontos. Aquá, como é que olha para esta partida entre o 1º de agosto e o Bravos do Maquis? Bem, foi um bom jogo, um jogo em que o 1º de agosto tentou a perder, o Bravos do Maquis veio para Luanda com o objetivo de ganhar, já que há muito que não ganha, só sabe empatar. E começou bem, começou logo a ganhar o jogo, mas depois do 1º de agosto acabou por acertar e acabou por dar a volta ao resultado. O 1º de agosto está avisado, se quer se manter na 3ª posição, sabe que não deve perder pontos, porque Sagrada Esperança também no 4º lugar está aí à espreita. Daí é que o 1º de agosto conseguiu dar cambalhota no resultado e acabou por vencer 3-1 e venceu muito bem este jogo. Pensa que o 1º de agosto devia ter feito um pouco mais ou nem por isso? Bem, pronto, foi uma vitória suada, porque apesar de ter sido um resultado 3-1, mas o Bravos aqui também vendeu caro esta derrota, porque procurou sempre marcar gol, mesmo quando estava 2-1. Foi a equipa que mais atacou, mas pronto, num erro, como disse bem o Manucho Diniz, num erro defensivo, o 1º de agosto acabou por fazer o 3-1, que acabou de dar maior conforto para continuar na 3ª posição e conseguir a vitória. E num outro jogo, o 2º classificado, o Olhete de Benguela, perdeu em casa do Desportivo da Lunda Sul por uma bola sem resposta e atrasa-se na perseguição ao líder Petro de Luanda. Um jogo que ficou marcado com a queda de chuvas fortes no estádio, em que deixou o recinto desportivo alagado. Como é que olha para esta partida? Bem, realmente, o estádio, na minha opinião, e pelas imagens que eu pude ver, não estava em condições de
de se jogar, mas pronto, o árbitro entendeu, o árbitro é soberano, entendeu que o estádio estava em condições, o campo estava em condições de se jogar e pronto, o Ilhéta acaba por escorregar porque o Desportador do Sul acabou por ganhar. O Desportador do Sul também tem estado mal no campeonato, não tem ganho e aproveitou a oportunidade, ganhou em casa, acabando assim por atrasar o Ilhéta naquilo que é a corrida do Ilhéta para o título. Creio que aqui o Ilhéta, olhar para aquilo que tem feito nos últimos jogos, acaba por perder a velocidade que trazia para o título. Fica muito mais complicado para o Ilhéta sonhar com o título, já que o Petro ganhou e ganhou bem em Benguela, está a 6 pontos do Ilhéta, faltam poucos jogos e de certeza que o Petro não vai escorregar, dar chances para o Ilhéta. Já mesmo para fecharmos, vamos olhar rapidamente para este resultado dos play-offs da BAL, entre o Criol Star de Cabo Verde e o Petro de Luanda. Bem, o objetivo do Petro era ganhar e infelizmente acabou por não conseguir ganhar. O Petro que entrou nesse jogo mais uma vez a perder, foi a correr atrás do resultado, quando assim acontece é complicado e pronto, acabou por perder o jogo, infelizmente. Não era o que se esperava, mas pronto, acabou por perder, que é mau para aquilo que são os objetivos do Petro. Muito bem. Aquá, muito obrigada por estes momentos e contamos consigo em outras ocasiões. Obrigado, Manuel. Boa noite. Boa noite. E vamos a mais uma pausa. No regresso tem as notas da atualidade internacional para conferir e também o nosso habitual Crossfire. Até já. Contra rebeldes Houthis do Iêmen, depois de um míssil ter atingido o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. O ataque com um míssil foi reivindicado pelos rebeldes Houthis do Iêmen e causou 6 feridos ligeiros, além de ter interrompido as operações aeroportuárias durante cerca de 1 hora. As principais transportadoras europeias cancelaram os voos para Tel Aviv durante as próximas 48 horas. O braço armado do Hamas saudou o ataque. A imprensa israelita informou que Netanyahu vai reunir o gabinete de segurança para discutir a expansão da campanha militar em Gaza, os combates na Síria e os ataques dos Houthis, entre outros assuntos, controlam parte do Iêmen e é um país do sudoeste da Península da Arábia, devastado por uma guerra civil iniciada em 2014. O presidente chinês Xi Jinping vai visitar a Rússia de quarta-feira a sábado. O anúncio foi feito neste domingo pelas autoridades russas. A visita acontece numa altura de confronto comercial entre Pequim e Washington. Estas matérias marcam o compacto internacional. A Rússia anunciou hoje que o presidente chinês Xi Jinping vai visitar o país na quarta-feira, a sábado, no âmbito dos 80 anos de vitória na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazi, abordando também o conflito ucraniano. De acordo com um comunicado divulgado pelo Kremlin, Xi Jinping participará ainda em discussões bilaterais sobre o desenvolvimento de relações de parceria mundiais e interação estratégica e sobre problemas atuais na ordem do dia internacional e regional. A visita acontece numa altura de confronto comercial entre Pequim e Washington, reafirmando a aliança entre a Rússia e a China. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro teve alta hospitalar na manhã deste domingo, ao fim de 3 semanas internado, na sequência de uma operação para desobstruir o intestino. O antigo chefe de Estado fez-se acompanhar pela esposa Michelle e pelos seus assessores, tendo sido brindado pelos louvores de cerca de 30 pessoas que o aguardavam e que rezavam o Pai Nosso. Bolsonaro já tinha anunciado que estava previsto receber alta hospitalar neste domingo, tendo agradecido a Deus por este milagre na rede social X. O antigo presidente de 70 anos confirmou também que participará na quarta-feira na manifestação que terá lugar na capital brasileira a favor de uma lei de amnistia para os condenados pelo golpe de 8 de janeiro de 2023. O cardeal norte-americano Timothy Dolan disse neste domingo que a postagem do presidente Donald Trump com uma foto gerada por inteligência artificial onde aparece como o Papa não foi boa.
mas se recusou a dizer se a Casa Branca deveria se desculpar com os católicos ofendidos. Dolan, arcebispo de Nova York, foi questionado sobre a postagem nos bastidores de uma missa que celebrou em uma igreja de Roma antes do início do conclave na quarta-feira. Trump, que não é católico e não frequenta igrejas regularmente, publicou uma imagem menos de uma semana após comparecer ao funeral do Papa Francisco, que faleceu no mês passado aos 88 anos. Vamos analisar os temas que marcaram a semana. Recebo hoje Emília Gorete, é analista em Relações Internacionais. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite para mais um exercício cívico. Ok. E também André Mingas, que é jurista e residente já neste painel. Boa noite. Muito boa noite, tanto a si como a todos os telespectadores. Então estamos aqui para fazer um exercício que nós acreditamos ser profícuo para o entendimento dos temas postos à mesa. Muito bem. Vamos então ao primeiro tema que abrimos aqui para esta análise, o caso arrepiante de um pai que abusou da filha durante quase 5 anos. E hoje a menina tem 16 anos e só agora o caso foi denunciado à polícia. Emília Gorete, até quando vamos continuar a assistir casos do tipo? Lamentamos sempre quando temos acesso a questões desta natureza. Sobretudo quando o principal envolvido é o pai da vítima. Isso dá-nos a sensação de que não estamos seguros nem dentro do nosso lar, que devia ser o nosso maior lugar de conforto. Preocupa-nos muito. Eu não sei se isso é uma questão de saúde mental ou a sociedade que tem estado a falhar com o seu papel, mas meia volta nós vamos tendo acesso a informações dessa natureza e que nos faz refletir como é que anda a nossa sociedade, até quando vamos continuar a ter acesso a essas informações. Eu fiquei arrepiada quando ouvi o caso e, sobretudo, pelo tempo que levou. Recomenda sempre, os especialistas recomendam sempre que dentro de casa se estabeleça algum diálogo com as crianças para que elas se sintam à vontade para expor determinadas questões que estejam a passar, quer dentro como fora de casa. O mesmo também recomenda às escolas para fazerem esse trabalho, porque muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que dentro de casa, e também recomendam-se à escola que façam esse trabalho. Que muitas vezes as crianças podem não verbalizar os abusos, mas por via de sinais. Então nós temos cada vez mais intensificar estes ensinamentos para vermos se conseguimos prevenir situações futuras da mesma natureza. André Mingas, o surgimento destes tipo de casos preocupam bastante, porque se recuarmos no tempo vamos ver que não eram comuns estes insólitos, e mais ainda com líderes religiosos. Eu gostava de trazer duas perspectivas bastante importantes. A primeira é a perspectiva que traz a Lei contra a Violência Doméstica, que é a Lei 25/11 de 14 de julho. No entanto, essa Lei contra a Violência Doméstica vem clarificar e traz como um verdadeiro caso este que está a acontecer. Infelizmente, no seio familiar ou considerado doméstico, e aqui entenda-se como seio doméstico, o ambiente familiar em casa, os berçários, as escolas, as igrejas, isso nos termos da própria Lei contra a Violência Doméstica, vem então trazer essa alusão e a necessidade, aliás, a própria Lei contra a Violência Doméstica foi proclamada ou propagada, não é, aceite nos termos da lei, por conta dos vários casos que vão acontecendo na nossa sociedade com essa dinâmica. Infelizmente, muito bem dito pela doutora, quando disse que devia ser nesse seio de acolhimento onde, na realidade, as pessoas se sentiriam acolhidas, não só fisicamente, mas como psicologicamente. E quando eu falo nesses termos, na realidade, eu quero traduzir aquilo que a Lei contra a Violência Doméstica define como sendo crimes. Existem os crimes na vertente física, psicológica,
patrimonial. Quer dizer, na realidade, infelizmente, para aquilo que é o estilo da nossa sociedade, e claro, estudando o nosso processo histórico, desde a própria questão da colonização e da descolonização, o processo pós-colonização, infelizmente, traduz essa ideia de muita violência. E daí a necessidade de olharmos para aquilo que é o ser mais importante, o recurso mais importante que nós temos, que são as pessoas e, sobretudo, olhar para as crianças como um dos principais objetos de proteção. Por quê? Porque as crianças representam o futuro do amanhã. Mas há uma toda necessidade de as próprias igrejas, e aliás, é só verem a qualidade da pessoa que fez isso, não é? É uma pessoa que devia ter qualidade e idoneidade moral, ética, tornar-se, ou pelo menos ser de facto e de iure, um verdadeiro defensor daquilo que são os bons costumes e acaba tendo essa atitude. Agora, eu quero aqui citar nos marcos da própria Constituição da República de Angola, que vem defender aquilo que é a dignidade da pessoa humana, e também faço uma devida remissão ao Código Penal angolano. Estamos a falar de um crime de violência, de violação, nos termos do Código Penal, nos termos do número 193, 182, 193 e 183, vem a falar sobre essa tipificação criminal, que na realidade dá uma pena de prisão que pode ir desde os 4 até 14 anos de prisão efetiva, logicamente, com aquilo que é a forma, o exercício que seja então cometido, e nesse caso traz um agravante, porque é concomitante, estamos a falar de vários anos em que aconteceu essa conduta, e, no entanto, são as circunstâncias agravantes do crime que podem até dar em muitos mais anos de prisão. Muito bem. Mas daí a necessidade de haver maior e melhor moralização à sociedade. Muito bem. Vamos agora avançar rapidamente para os números da cólera, que não param de aumentar. A época do calor já está quase a terminar, já se aproxima o cacimbo, mas não notamos aqui uma desaceleração deste número, já que estamos na casa dos 500. Emília Gorete. Claramente é pelas condições que nós todos temos tido acesso, quer na via pública como no percurso da nossa jornada. Nós vamos vendo que nós temos um sério problema de saneamento básico, e isso faz com que esteja cada vez mais distante essa questão de identificarem-se casos de cólera. Infelizmente, nós temos, além do nosso problema de saneamento básico, nós temos visto que em algumas regiões ou em alguns bairros, em algumas periferias, ainda tem-se muita dificuldade em se recolher resíduos. E estes resíduos muitas vezes contribuem para a deterioração do próprio ambiente em si, das próprias condições. Nós sabemos também que há bem pouco tempo houve uma crise de água que depois começou a correr uma água que não estava muito em condições para o consumo humano. Isso são fatores estruturais para que este número não são fatores continue a crescer. São fatores estruturais que fazem com que, por mais que o Ministério da Saúde mobilize as pessoas ou consciencialize as pessoas, nós estamos a viver num ambiente sem condições. Então é como se fosse um combate nulo, porque, primeiro, se nós resolvermos os problemas que está na base, provavelmente nós teríamos uma grande redução de casos. André Mingas, como é que olha para estes indicadores? Duas perspectivas, novamente. A primeira é a questão da criação de condições materiais. Falar de condições materiais é falar do saneamento básico e a própria distribuição, e eu trouxe outro dia uma discussão acérrima sobre isso, sobre a questão dos serviços essenciais, ou seja, os serviços públicos essenciais, dentre os quais está a questão da distribuição da água e da energia elétrica. Ora, mas aqui falo da questão da água. Por quê? Porque a água é dos principais elementos para a questão da luta contra a cólera, no sentido material. Ora, por causa da questão da higienização, e, no entanto, vem a questão do saneamento básico. Ora, aqui há uma dualidade
deve, por parte do Estado, haver qualificação nos setores públicos, ou seja, no meio público, ou seja, nos locais públicos, mas também aqui um ATT, que muitas das vezes os particulares, os cidadãos, no processo de construção das suas próprias residências, não cuidam muito bem dessa questão do saneamento básico. Às vezes há aquela dinâmica de nós, enquanto cidadãos, só querer atribuir as responsabilidades ao Estado, mas é verdade que, se irmos analisar no processo de construção, sobretudo nas zonas periféricas das residências, vamos ver que muitas das vezes as pessoas por si só constroem as residências e não pensam nessa questão do saneamento básico e que na realidade é uma responsabilidade que é individual, não é do Estado, mas deve, no entanto, ser aplicada. Agora, muito bem, vamos avançar já mesmo perspectiva é a prevenção, né? Que é educando as pessoas. No caso, aliás, o mal já está aí e, nesse sentido, é necessário que ensinemos as pessoas como lidar com essa questão da doença da cólera. Né? Vamos então avançar para um outro tema, tem que ver com a celebração do Dia do Trabalhador, que aconteceu também nesta semana, uma data que ganhou notoriedade no século XIX, quando trabalhadores americanos de Chicago decidiram reivindicar por 8 horas de trabalho. André Mingas, nos dias de hoje, este direito tem sido constantemente violado pelas entidades empregadoras. Aliás, esse é um caso factual para Angola, não é? E quando eu vou lendo e fazendo uma resenha histórica, na realidade, este marco desta manifestação feita em Chicago em 1886, na realidade, anteriormente, a própria Revolução Industrial já trazia essa luta por parte dos trabalhadores. Agora, é verdade que esta luta continua a ser constante, porque existe uma dinâmica da própria sociedade, existe uma própria dinâmica do modus operandi do trabalho. Na realidade, deve haver uma adequação. Por quê? Hoje o trabalho devia ser sob produtividade, não tem muito a ver com as horas de trabalho, mas para os empregadores, infelizmente, continua sendo essa dinâmica. Nos marcos da Constituição da República de Angola, no artigo de número 51 e o artigo de número 76 da Constituição da República de Angola, fala essencialmente sobre os direitos do trabalhador, onde faz a devida interpretação e objetividade sobre os direitos e os próprios deveres dos trabalhadores. Então, o modo de reflexão deve ser nessa índole. E eu gostava ainda de aflorar aqui 2 elementos essenciais. O primeiro é a questão da regulação dos direitos e deveres do trabalhador através da Lei Geral do Trabalho, que é a lei 12/13, não é? Que, no entanto, vem trazer essa alusão bastante importante, mas também existe a própria lei, que é a lei de base do setor público. Esta lei de base do setor público vem regular um importante marco ou um determinado recurso importante para a sociedade, que estamos a falar nos termos da própria lei, que é a lei 26/22, e permitam aqui fazer uma devida ressalva à Lei Geral do Trabalho, não é? Que, no entanto, vem para regular essa toda a dinâmica, que é essencial que o empregador tenha em conta que deve salvaguardar e, sobretudo, aceitar os direitos do trabalhador, como existe aqui uma correlação essencial, onde o fim último e principal é que haja produtividade, mas, sem sombra de dúvidas, que haja dignidade da pessoa humana. Muito bem. Emília Gorete, se por um lado há a questão da redução da carga horária do trabalho, num outro lado está também a falta de experiência profissional para quem tenta entrar no mercado do trabalho e, claro está, acaba por ser igualmente um dos fatores que concorrem para o cenário de desemprego, cuja taxa aqui no nosso contexto ainda é elevada. É elevada e essa é a nossa realidade. Muito por força, eu acho que nós não somos, infelizmente, preparados para o mercado de trabalho. Vamos tentar perceber. Até as universidades, né? Porque subentende-se que é o lugar onde as pessoas vão à busca de conhecimento. A universidade oferece, em Angola pelo menos, oferece muito conhecimento técnico,
daquilo que são as ciências, mas muitas vezes não consegue direcionar o estudante para aquilo que será a sua vida profissional, quer nos seus deveres, nos seus direitos, como até mesmo as suas saídas profissionais. Se nós formos, se a Rede Girassol se nós fizermos um exercício, eu convido as redes Girassol a fazer esse exercício. Nós fomos às universidades conversar com os estudantes do curso de Relações Internacionais e perguntarmos quais são as saídas profissionais associadas a esse curso, nós vamos encontrar simplesmente duas respostas. Eles vão fazer menção às embaixadas ou ao Ministério das Relações Exteriores. E já não saberão aonde aplicar o seu conhecimento fora dessas duas instituições, que é um problema gravíssimo. Vamos mesmo já avançar para uma outra matéria, um outro assunto que também marcou esta semana, tem que ver com o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, e aqui a questão que se coloca, não é? Tem que ver com a ameaça de restrições e censura a esta liberdade de imprensa. Olhando aqui para o nosso contexto, Emília Gorete, Angola subiu para agora... Subiu, não é? 4 lugares, está agora na posição 100 do ranking da liberdade de imprensa. Esta subida traz aqui bons indicadores, traz aqui algum otimismo para aquilo que é a liberdade de imprensa no nosso país? Nós sentimos algumas diferenças no comportamento do Estado face aos órgãos de comunicação social nos últimos anos. Eu faço menção de 2017 para aqui. Nós vimos algumas transformações, nós vimos a abertura de novos órgãos e nós vamos vendo meia volta alguns debates nos órgãos de televisão que muitas vezes vão contra aquilo que são as teorias defendidas pela classe política. Mas ainda há um trabalho muito grande por se fazer, sobretudo agora que o Estado detém alguns órgãos de comunicação que outrora eram privados, e isso faz com que diminua a credibilidade de determinados órgãos face aquilo que era a sua linha editorial há algum tempo. Isso faz com que as pessoas, meia volta, tenham dificuldade de perceber se este órgão está a assumir o seu verdadeiro papel na sociedade enquanto quarto poder. Já voltamos para si, Emília Gorete. André Mingas, continuamos ainda a falar deste assunto quanto à liberdade de imprensa. Donald Trump levantou uma outra polêmica ao assinar uma ordem de corte de subsídios aos meios de comunicação públicos, que ele acusa de serem tendenciosos. Se justifica? Eu gostava de começar a minha fala com o término da fala da doutora, quando ela dizia que a comunicação é o quarto poder. Na realidade, a comunicação acaba sendo um elemento importante e um espaço essencial para a questão do processo e o procedimento democrático. Por quê? Através da comunicação, há então abertura para que várias pessoas consigam de forma, e ver como é que eu coloco, é necessário que exista essa liberdade de imprensa, mas que essa liberdade seja feita com responsabilidade, lisura, porque é verdade sim, e aqui aproveitando a questão que trouxe sobre o presidente Donald Trump, ele entende-se que é tendenciosa porque nós sabemos que os órgãos de comunicação têm linhas editoriais e há uma censura sobre aquilo que são as questões que vão para o ar, como devem ir, quem fala, como fala. E nesse interim é bastante importante trazermos aqui para a nossa realidade, onde cada vez mais o facto de haverem cada vez mais órgãos de comunicação, desde a imprensa escrita e a própria questão da imprensa televisiva e etc., cria um espaço cada vez mais aberto e agora apareceu a lei contra a questão da fake news, que é bastante importante para que exista o elemento da responsabilidade, porque é verdade sim que há muito aproveitamento sobre a questão da informação e é necessário que as pessoas... Já mesmo para fechar nesta dinâmica devem fazê-lo com responsabilidade. Para fechar esta conversa,
Vamos então rapidamente notas conclusivas em 30 segundos sobre esta visita oficial do Presidente da República ao Egito para o reforço das relações bilaterais com este país africano. Emília Gorete, começo por si, 30 segundos, e depois o André Mingas. Bom, eu dou nota positiva ao comportamento do Estado angolano em termos de tentar desfazer-se de parcerias preferenciais e ir cada vez mais à busca a reforçar outros laços com diversos países. Por quê? Porque isso nós vamos chegar mais perto daquilo que se pretende, que é assumirmos que há uma necessidade em Angola de se implementar o princípio da especialidade, e o princípio da especialidade prevê que cada um desenvolva o espaço em função daquilo que melhor sabe fazer. O Egito tem lá as suas valências, sobretudo no que diz respeito a obras públicas e a telecomunicações, que são áreas que muito nos interessam e que podem nos ajudar a desenvolver o nosso país. Muito obrigada, Emília. André Mingas, aqui falou-se também muito da questão da saúde e também é um dos campos visados neste reforço de cooperação com o Egito. Parece que fez uma leitura. Eu gostava mesmo de falar sobre essa questão. Inicialmente dizer que Angola e o Egito têm relações desde 1977. No entanto, a primeira relação existente foi sempre no âmbito comercial. Ora, agora, Angola veio fortalecer essa relação com o Egito através do ramo da saúde, que é a própria questão da indústria, que tem a ver com a indústria farmacêutica, bem como no domínio da segurança. Em termos estratégicos, aliás, os Estados Unidos acabam sendo dos principais financiadores do Egito, e Angola, logicamente, entrando para aquilo que é a dinâmica global e, sobretudo, olhando para os conflitos que estão a haver no Congo, sem sombra de dúvidas, deve aproveitar e maximizar essa dinâmica que está a ter com o Egito. Muito obrigada. No domínio da segurança, no caso também. Muito obrigada aos dois por estes momentos e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E assim colocamos um ponto final nesta edição de domingo. Obrigada pelo carinho de sempre. O nosso próximo encontro fica marcado para esta semana, às 12 horas, no Hoje Notícias. Não troque de canal, que a seguir tem cinema para ver na Rede Girassol. Boa noite. Fique em paz.